E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia e do Mike, que são minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria boutique de RH especializada em escritórios de pequeno e médio porte. Para saber mais, acesse sapiro.com.br. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreiras, tendências e curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito de Resposta, o primeiro da segunda trinca dessa temporada, episódio 122, hoje com ninguém mais, ninguém menos que o maior tributarista do Brasil. E não sou só eu que estou falando não, tem muita gente grande que acha também. Doutor Hamilton Dias de Souza, que prazer enorme te receber aqui no podcast Direito de Resposta. Muito obrigado, Sapiro, até pela referência que me honra, mas eu sinto dizer, já falei para vocês isso antes, não me sinto de forma alguma o maior tributarista do Brasil, conheço, inclusive, tributaristas extraordinários no Brasil. Se você me considerar apenas alguém que está aqui, que foi seu convidado para esse podcast, isso já, para mim, é uma honraria suficiente. Muito obrigado pelas palavras. Doutor Hamilton, aqui no podcast Direito de Resposta, a gente sempre começa com a pergunta clássica sobre planejamento de carreira. E o senhor, que é um dos mais renomados tributaristas do país, tem uma carreira super sólida, né? Tendo estruturado seu escritório há quase 60 anos. Essa trajetória ela foi planejada? Caso contrário, quais eram seus outros objetivos? Olha, eu não havia planejado nada. O meu caso se me permite aí uns minutos, até eu queria dizer que volta e meia o Schwery me convida na Faculdade de Direito, todo ano, para pegar um pessoal de quinto ano e falar sobre início de carreira. E isso tem muito a ver com o que eu falo com o Schwery, com o pessoal lá da faculdade, que eu gosto muito. Durante a faculdade, eu entrei na faculdade cedo, eu sou de Santos. Nasci em Minas, mas com 1 ano de idade fui para Santos. Lá fiquei até 17 anos, quando fui à faculdade. Comecei a faculdade com essa idade e, por alguma razão, logo em seguida, me parecia que o direito não seria propriamente o meu caminho. E durante a faculdade, eu me dediquei a uma série de outras coisas. Entre elas, eu fiz uma pequena empresa, uma pequena fábrica de buchas de metal patente para caminhões, que na verdade no fundo de quintal. Até que consegui vender, mas depois disso tinha um sócio por alguma série de razões, nós nos separamos e eu fui então explorar um porto de areia que pertencia a meu pai. E fiquei encantado com o porto de areia, porque ali parecia que havia tantas opções que eu acordava quase que de madrugada para cuidar de porto de areia, e meu pai ficou extremamente preocupado, porque eu comecei a ganhar dinheiro, e ele falou, bom, ele vai largar a faculdade. Então meu pai dizia, no porto de areia, ele dizia, você não pode tirar areia desse canto, porque está destruindo e tal, você só pode tirar lá. Eu falei, mas lá não tem areia. Ele queria que eu jogasse areia, se você tira, jogando água, no lugar que não tinha areia. No final das contas, eu não brigaria com meu pai e acabei me afastando do porto de areia, mas aí já estava quase no final da faculdade. O fato é que quando eu me formei, eu não tinha uma ideia clara do que eu ia fazer. Porque até então, eu sempre tive uma, não vou dizer vocação, mas uma tendência, naquela época, a pensar como empresário. Formei, e quando me formei, eu pensei, eu vou seguir um ramo que ninguém faz. E procurei saber. Foram os primórdios da Justiça Federal. Eu me formei em 1966, colei grau, portanto, em 67, e comecei a trabalhar em 67. Em 67, que eram os primórdios da Justiça Federal, ela funcionava nas varas privativas da Fazenda Estadual no Fórum João Mendes Júnior. A primeira, segunda e terceira varas ficavam todas juntas numa sala e as 3 outras de uma outra sala. Você era sorteado para ser o do juiz de uma sala ou de outra sala. E você escolhia qual dos 3 juízes que você queria despachar. Isso foi uma época muito interessante. E lá eu observei que o direito aduaneiro era como que alguma coisa que pouquíssimos trabalhavam. E eu cismei que eu ia fazer direito aduaneiro. E assim começou minha vida em 1967.
Como eu não conhecia direito aduaneiro, eu fui para a inspetoria de Congonhas. E lá na inspetoria de Congonhas, que era muito pequena, hoje é a delegacia da Receita Federal, mas eu me apresentei e falei, eu sou aqui formado na São Francisco, eu tinha 22 anos na época, eu sou formado na São Francisco, e chamei lá o chefe da repartição, que era um pernambucano muito simpático, e disse a ele, eu gostaria muito que você me deixasse ficar do seu lado, eu quero aprender direito aduaneiro. Ele achou muito engraçado, falou com o chefe da repartição, isso parece impossível hoje, mas na época foi possível. Eles acharam engraçado, confabularam entre eles e deixaram que eu ficasse lá. Eu fiquei uns 3 meses lá na repartição, vendo como funcionava o direito aduaneiro, e comecei a minha vida no direito aduaneiro. Comecei com um pequeno caso administrativo lá mesmo, e foi encaminhado um caso de um cliente, no fim fui bem sucedido, e fui então estudar direito aduaneiro. Eu recordo que nesse início, um pouco autodidata, eu ainda não tinha um escritório formado, e me encontrei um dia com Caio Plínio Barreto, amigo de meu pai, na Praça da República, andando. E ele me perguntou, o que é que você faz? Falei, me especializei em direito aduaneiro. A minha especialidade eram os 3 meses que eu fiquei lá na inspetoria, do lado de um sujeito que se chamava Chico Mendes. O Caio perguntou se eu não queria fazer, que ele tinha um caso de direito aduaneiro do escritório dele. Ele tinha um escritório na Boa Vista, com um outro advogado, à época até bastante reputado, Anésio da Paula e Silva, que foi secretário de Justiça de São Paulo. Eu gostosamente aceitei, e o que Deus deu certo. E o Caio me convidou para trabalhar com ele, não como trabalhar no escritório, que ele falou, eu não entendo nada dessa parte aduaneira, então você é um associado que vai cuidar da parte aduaneira. Me deu uma sala, e assim foi a minha vida. Claro que percebi muito cedo que eu precisava me informar, imediatamente, no ano subsequente, no mesmo ano, não me lembro, tão logo começaram os cursos de especialização na USP. E, na época, os cursos de especialização eram muito concorridos e eram dados pelos respectivos professores titulares. E fiz o primeiro ano com o professor Rui Barbosa Nogueira e o segundo ano com o professor Sampaio Dória. À época, você poderia sair de especialização, se defendesse a dissertação de especialização, ir direto para o doutorado. Fazia o doutorado sem passar pelos cursos que atualmente existem de pós-graduação. Assim começou a minha vida profissional. Aí me envolvi muito com a parte acadêmica também, gostei demais da parte acadêmica. O professor Barbosa Nogueira, eu fiquei muito ligado a ele logo no início. Enfim, e comecei aí a minha vida acadêmica. Poxa, que bacana, doutora Milton. E olha, só nessa pequena explanação sobre planejamento de carreira, você trouxe pontos muito importantes. Acho que o primeiro ponto é uma visão diferente. Por quê? Você olhou o que as pessoas não fazem. Onde que está o oceano azul? Onde que eu não vou ter concorrência? E foi para o direito aduaneiro. Segunda coisa, prestar atenção, acompanhar o que as pessoas fazem de melhor. Então você foi lá no aeroporto acompanhar como funcionava o trabalho, pegou na prática para depois e ver a teoria na especialização. Coisa que hoje a gente fala muito, né, do mentor, né, da figura do mentor. Então você pegou ali uma pessoa para te guiar, né, e poder te ensinar. Excelente. E o terceiro, olha já, outro ponto, networking. Quer dizer, o Caio, amigo do teu pai que você conhecia, se encontrou, né, relacionamento, o que você faz? E já começou também a surgir ali uma parceria, um trabalho. Então olha quanta coisa em uma resposta só e que já dá o ponto de partida para o planejamento da sua carreira. Você falou da formação, né? O senhor é formado na Faculdade de Direito, como sempre gosto de citar, como meu saudoso avô dizia, o escolão. Tem a especialização e tem também lá o mestrado. O quão importante é essa formação tão sólida e forte foi importante para o prosseguimento da sua carreira e para que o senhor hoje se tornasse, como disse aqui, direi várias vezes, uma das pessoas mais renomadas na área tributária do país? Bom, eu notei que era fundamental aprofundar os estudos jurídicos. E, repito, como disse, eu tinha à época, sobretudo nesse curso de especialização, colegas como Ives Gandra Martins, João Idolácio de Oliveira, Gerd Rothman e outros que todos se tornaram professores, muitos deles, Fábio Fanucchi, que foi, na verdade, um autor extremamente conhecido. Então, era um grupo que, da época, muito ligado ao direito e à ideia de estudos. Eu fiquei ligado a este grupo e me apliquei muito.
me apliquei muito. Eu, desde o início, percebi que era fundamental para um advogado que ele tivesse uma carreira, não uma necessidade de uma carreira acadêmica, mas que os estudos jurídicos aprofundados, ter uma base jurídica sólida, era fundamental. E como eu disse, aí eu comecei de um lado com a advocacia e já de aquele outro lado comecei a minha carreira acadêmica. Dentro dessa carreira acadêmica, o senhor seguiu no magistério, né? Falou um pouquinho aqui da formação, né, na especialização no mestrado e depois foi dar aula na USP, né, como professor de Direito Tributário, que é a tua área de especialização. Por que o senhor decidiu também seguir no magistério? Além desse aprofundamento, o senhor acha que é possível conciliar a carreira do advogado, que já é tão demandada, com a carreira do magistério? E para fechar, vou dar uma polemizada. Qual que é a visão que o senhor tem? O senhor que se formou lá na década de 60, quando poucos profissionais se formavam na faculdade de Direito e a gente tinha poucas faculdades. Qual a visão que o senhor tem hoje do ensino jurídico no país? São várias perguntas que você até fez aqui e me mandou que eu quero dividir. Em primeiro lugar, repito, a escolha da vida acadêmica foi, na verdade, uma coisa que me encantou. Não foi um plano. Eu me envolvi. Eu comecei com os cursos da Faculdade de Direito e realmente foi um envolvimento com a carreira acadêmica. Um envolvimento tão forte que eu desenvolvi aos dois lados e muito cedo. Eu comecei o escritório, eu não tive, eu praticamente, quando eu contei, em 1967. Eu mal tinha colado o grau, eu já tinha o meu escritório. Eu nunca trabalhei num escritório alheio. Em 1968, não disse isso, mas já tinha registrado o meu primeiro escritório, pessoa jurídica, na Ordem dos Advogados, até com outro advogado, que foi um colega de Santos, bem mais velho que eu, que por circunstâncias eu fiz uma sociedade com ele, Gilberto da Silva Novita. E em 68 eu registrei na OAB e é o mesmo escritório, de 68 até hoje. E muitas das pessoas que trabalham aqui, hoje eu diria, todos os sócios que trabalham comigo começaram como estagiários. Então aqui há sempre uma ideia também de formação de pessoas. Mas, dentro dessa pergunta, eu desenvolvi a parte tributária de um lado e a parte acadêmica de outro. E o meu envolvimento foi tão grande com as duas que eu não sabia o que eu iria ser, qual das duas, como é que eu iria me encaminhar, como é que seria, num belo dia, eu teria que fazer uma escolha. Eu realmente não sabia. Eu não quero me alongar demais, tenho que dividir aqui. Como funcionou a parte do advogado? Eu repito que eu comecei com o direito aduaneiro e aí eu, com os estudos paralelos, eu já comecei a formular muito cedo algumas teses tributárias. A primeira tese tributária, ainda em 67, foi que eu entendia que na parte aduaneira havia um valor externo da CASEX, que era um órgão do Banco do Brasil, e que criava um valor mínimo para as importações. Então, se alguém importasse por um valor abaixo daquilo, teria que calcular os tributos pelo valor maior. A mim me parecia que aquilo era legal, sustentei essa tese, ganhei muitos casos, perdi muitos outros, mas acabei perdendo. Acabou indo para o tribunal e no tribunal perdi. Perdi, mas já com uma experiência, começou uma experiência bastante grande lutar por uma determinada tese. Já tendo, inclusive, por conta dessas teses, eu me imiscuí um pouco com o meu colega de Santos, Gilberto da Silva Novita, que tinha um grande conhecimento ali na Praça de Santos, sobretudo em questões de alfândega, onde os comissários de despacho, eles, na verdade, acabavam escolhendo advogados para os seus clientes. E, por conta disso, eu passei a ter uma série de casos aduaneiros. E dessa advocacia aduaneira, continuando nesse caminho assim, do advogado, eu, em 1968, eu já tinha uma determinada clientela. Comecei ainda em 68, um belo dia na justiça, eu ia todos os dias para o fórum. Eu me recordo que o cliente aparecia de manhã, eu nunca fui bom datilógrafo. Eu ia de manhã, ele saía de lá, conforme o caso, eu ia para a máquina, digitava muito mal, aliás, batia a máquina muito mal, aquelas máquinas antigas, 67, saía de lá com a petição. E, por volta de meio-dia e meia, eu já ia rapidamente lá para a Justiça Federal para despachar meu caso. Despachava muitas vezes o caso no mesmo dia, porque as coisas eram muito pequenas, eram os primórdios da Justiça Federal. Eu conseguia despachar com o juiz e, muitas vezes, ter a liminar e conseguir o oficial de justiça. Foi uma forma que me parecia, inclusive, de dar um resultado mais rápido
aos clientes e que ficavam, seguramente, sobretudo os despachantes, quando havia um resultado como esse, eles ficavam animados a me dar mais clientes. Um belo dia, eu estava lá na justiça e encontro um advogado aflitíssimo de uma grande multinacional. Ele achava que tinha um caso que, se ele não conseguisse um resultado, ele poderia, inclusive, perder a colocação dele na empresa. Da minha idade, um rapaz. Eu falei, olha, eu acho que eu posso te ajudar. Vi o caso dele, achei que ele tinha razão, e fomos advogar juntos, fomos falar com o juiz juntos. Eu diria que, na matéria aduaneira, eu estava, enfim, bem mais informado que ele, e conseguimos eliminar. Ele ficou muito entusiasmado, ligou para a empresa, e o diretor jurídico quis me conhecer. E eu acabei virando advogado dessa grande multinacional no final de 1967, que virou minha cliente por algumas décadas depois. Dentro mesmo foi nessa empresa que, passados os dias, no final de 68, é publicado um decreto-lei 406, que criou o ICMS na importação, no sentido de que todo produto importado teria de pagar ICMS na importação. Acontece que essa minha cliente tinha grande parte de seus produtos comprados para uso próprio. Todo o maquinário estava sendo adquirido, a empresa estava em grande ebulição e, portanto, o volume de máquinas importadas era enorme. Eu achei que máquinas importadas para uso próprio não deveriam sofrer incidência do ICMS, porque não havia circulação no território nacional, além do que, pela perspectiva do comprador, aquilo não era mercadoria. Portanto, firme nessas duas teses, não havia circulação em território nacional e o bem importado não era juridicamente classificável como mercadoria, eu apresentei a ideia à empresa, que concordou, por incrível que pareça. Meu pai era juiz federal. Eu na época, fui curioso. Embora com todas essas coisas que lhe falo, nós não conversávamos muito sobre direito, ou praticamente nada. Eu tinha minha vida à parte, mas nessa questão, contei a meu pai. Ele olhou para mim como se eu fosse um sonhador de falar uma coisa como essa, o volume. Você pode imaginar o volume que isso representava para a época. E até me desencorajou bastante, mas eu fui em frente. E a empresa topou. Olha, eu entrei com mais de 100 mandados de segurança pela empresa, porque cada guia de importação era um mandado de segurança. E eram praticamente todos, cada 3, 4 dias, uma semana tinha uma guia de importação diferente. Perdi 100% dos casos em primeira instância. Fui ao Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça estava perdendo um desembargador, apenas um, que me ouviu, deu um voto favorável. Com base no voto favorável, em outro caso, apenas um voto favorável, mas uma decisão contrária a mim. Num novo caso, eu pedi que fosse submetido ao plenário. Por curioso que seja, o desembargador do outro caso concordou em suscitar o plenário. E no plenário eu perdi por 17-16. Então perdi 100 casos em primeira instância, perdi no Tribunal de Justiça por 17-16, fui do Supremo. E aí começou o Supremo Tribunal Federal, eu não quero até dizer, ao Supremo, que foi talvez um dos primeiros casos em que o tribunal se dedicou a qual seria o fato gerador do ICM, hoje ICMS, em que várias teses, eu não quero aqui me alongar sobre as teses, senão o entusiasmo não chega no final. E no Supremo, eu diria até surpreendentemente para mim, eu ganhei por unanimidade. Isso se transformou na súmula 573 do Supremo. Então, foi uma questão que eu comecei em 68, nessas circunstâncias, numa empresa grande, eu não tinha praticamente escritório, pudesse ser um escritório de uma grande multinacional, e as coisas começaram desse jeito. E note que essa tese, eu, do outro lado, na vida acadêmica, junto com muitos, eu me batia porque haviam duas correntes. De um lado, Geraldo Ataliba, Leomar Balieiro e outros grandes da época, sustentando que ICMS dependia de uma transferência de propriedade ou posse. E, de outro lado, Rubens Gomes de Souza, Gilberto de Olhacanto, Ives Gandra
E eu me atrevi, enfim, desses grandões, eu entrei no meio e suscitei uma questão. Falei, não é nenhuma dessas teorias, para mim. Eu disse, eu acho que a essência da questão está em o bem ser mercadoria, isto é, um bem que a empresa compra com o objetivo de ser vendido, nos termos da teoria, enfim, do direito comercial. Então, falei, é essencial, se o bem posto em circulação for uma mercadoria, haverá incidência de CMS. Não há necessidade de haver transferência de propriedade ou posse. E até porque as transferências entre estabelecimentos em locais diferentes e entre estados diferentes, para mim haveria incidência ou não, dependendo se tratasse de bem do ativo fixo ou se tratasse de bem que fosse destinado à mercância. Todas essas teses, que no passado eram as grandes discussões de direito tributário do Brasil, foram, digamos, ao mesmo tempo que eu lutava no judiciário, eu defendia a mesma tese que eu acreditava na academia. Então, foi uma coisa muito interessante nesse meu início de vida, e mostrando para você, voltando à sua primeira pergunta, como é que eu conciliei a academia com a advocacia. E, curiosamente, em todas as minhas primeiras questões, a academia foi absolutamente fundamental. Eu tive a mesma época, por volta dos idos, eu posso me perder 69 ou 70, mas enfim, nessa época de início de vida, já com esta discussão, surgiu uma outra questão. Me procuraram da zona cerealista, porque eles importavam bacalhau, óleo, azeite, alho, que tinham incidência de ICMS na entrada, mas não havia incidência de ICMS na saída. Havia isenção para estes produtos de ICMS e a lei dizia, ficam isentas as saídas de alho, bacalhau, etc., mas não as entradas. O que a Receita Estadual dizia? Se a lei fala saídas, a importação é uma entrada, então o ICMS na entrada incide sobre esses produtos. Eu suscitei, então, a questão do Tratado Internacional do GATT, hoje o OMC, que havia uma cláusula, no sentido da qual não poderia haver diferença entre bens nacionais e estrangeiros. Eu falei, havia desse caso, discriminação. Essa questão foi muito interessante. Essa não foi um perde-perde. No início, foi meio complicado, mas depois eu passei a ganhar até uns casos em primeira instância. Enfim, para fazer conversa curta, fui ao Supremo, ganhei unânime e virou súmula 575. Então, isso eu não posso deixar de falar com algum orgulho, que eu recém-formado, quer dizer, no início, saíram 2 súmulas do plenário do Supremo, que eu peguei o caso do início até o fim. E na época não havia concorrentes. Então você andava sozinho, você criava a tese, pegava os clientes e advogava os casos. E muitas pessoas não acreditavam, os grandes escritórios na época não acreditavam muito nessa ideia de teses, enfim, não participavam. Então, o meu início de vida tem uma série de outras coisas que nós podemos voltar a esse ponto. Eu tenho várias outras coisas que ocorreram. Eu estou falando dos anos 60, não falei ainda dos anos, falei que começaram os anos 60. Estou me referindo a como foi minha vida nos anos 60. Ao mesmo tempo, eu progredi na faculdade, terminei a especialização, fui da primeira turma do pós-graduação, do mestrado, na época, e tive também no mestrado companhias ilustres, na primeira turma do mestrado da São Francisco, muitos dos quais viraram professores titulares, Luciano da Silva Amaro e muitos outros, e fiz ao mesmo tempo a PUC. Então fazia tributário na USP e especialização aos sábados. Fiz 3 anos, um de tributário, outro de administrativo e outro de constitucional, onde tive época de conhecer muito administrativistas extraordinários, constitucionalistas e outros. Esses cursos eram formidáveis. Foi assim que foi minha vida nos primeiros anos. Que interessante, doutor Hamilton. Não só essa mixagem, né, que você traz com muita clareza, e é uma pergunta que eu gosto sempre de fazer entre o magistério, né, a academia e a advocacia. Mas toda essa história, esses bastidores, porque a gente ouve muito falar de teses, né? Talvez o jovem advogado menos, mas
muito se falou das teses, e olha onde ela nasceu, né? Então, muito legal que ali no comecinho, com 2 anos de formado, o senhor já gerou súmulas, né? No Supremo Tribunal Federal. Muito bacana, parabéns por essa história, essa trajetória. Muitas empresas e marcas enfrentam um desafio: destacar-se em um mercado cada vez mais competitivo, onde a atenção do público é disputada segundo a segundo. Qual é a estratégia que você tem usado para conectar a sua marca às pessoas certas e no momento certo? No podcast Direito de Resposta, temos a oportunidade de conectar marcas a um público que busca mais do que informações, busca reflexões profundas e contextos relevantes. Aqui, cada anúncio é mais do que um comercial. É uma conversa que inspira, engaja e transforma. E agora vem o melhor. A Media Kit do podcast Direito de Resposta está disponível e ela apresenta todas as informações necessárias para você explorar como a sua marca pode se beneficiar de estar em um espaço de credibilidade, audiência qualificada e relevância crescente. Entre em contato conosco agora mesmo no e-mail minhamarcano@direitoderesposta.com.br e descubra como transformar seu anúncio em uma mensagem poderosa. Repetindo, minhamarcano@direitoderesposta.com.br. Solicite a Media Kit e faça parte do podcast que transforma ouvintes em fãs e marcas em protagonistas. E o senhor falou, como comentou há pouco, da década de 70. Mas eu queria até que o senhor fizesse esse paralelo, né, das décadas de 60, 70, 80, até 90, quando teve as privatizações, versus, os anos 2000. Se você puder contar algumas histórias desse período, vai ser ótimo. E para fechar, que as perguntas vêm cheias de pergunta. A gente falou do passado, a gente está falando do presente. Qual que é o futuro da advocacia na sua visão? Eu vou diretamente responder a sua pergunta do futuro da advocacia, o que mudou, e depois falar da advocacia, separar por décadas. 70, 80, 90 anos e 2000 e diante. O senhor é quem manda aqui. A verdade é que a história da minha advocacia ela é muito claramente dividida por esses períodos. Inclusive, como foi a minha trajetória na academia, por que parei e tudo mais. Mas, voltando, qual é o futuro da advocacia e o que aconteceu com a advocacia? Tudo que eu vou dizer agora, eu acho que ela permite desdobramentos. Eu não vou desdobrar, eu só vou fazer aqui algumas, o que me parece para mim, o que me parece para terceiros, como se eu estivesse ainda dando uma aula na faculdade. Quando eu vou à faculdade, eu procuro dizer aos quintanistas exatamente a minha visão da advocacia. Eu acho que a advocacia teve uma mudança extraordinária. A advocacia de teses, que eu era nos 60, 70 e 80, fiz demais. Num determinado momento, ela virou commodity. E aí todos entravam. Era o momento que todos entravam, não havia mais uma condição de você controlar a tese, digamos, da forma que parecesse você, inclusive de uma forma acadêmica, a mais adequada. E a questão tributária dos anos 70 era de um grupo muito pequeno. Havia um grupo muito pequeno. Quando eu frequentei a faculdade, nós não estudamos direito tributário, não existia a cadeira de direito tributário, era direito financeiro. O direito tributário era uma coisa novíssima. Nós éramos um grupinho, todos nos conhecíamos, porque todos frequentavam os mesmos congressos. Enfim, era uma turma. Eu conheço o Ives, por exemplo. O Ives, nós ficamos amigos, eu diria, ficamos muito amigos e muito ligados no início dos anos 70. Nós somos amigos há mais de 50 anos. E ficamos muito amigos desde aquela época. Final dos anos 60, tivemos muita coisa juntos, escrevemos até juntos algumas coisas. Ele, eu e Tilber escreveu até os primeiros comentários ao Código Tributário Nacional e havia uns simpósios do Ives que eu frequentava assiduamente, participava com ele ali, inclusive um pouco da organização dos seminários. Mas era um grupo. Esse grupo nos anos 80 de direito tributário foi pouco a pouco se alargando. Os grandes escritórios não participavam da advocacia tributária nos anos 70. Quando eu falo não participavam, da advocacia de tribunais. Participavam seguramente da advocacia consultiva. Participavam em pequena escala. Nos anos 80, as coisas foram mudando. No final dos anos 80, praticamente todos os grandes escritórios tinham o seu nicho de direito tributário. E, a partir daí,
dos últimos 30, 40 anos, eu diria que o direito tributário floresceu, praticamente virou assim um ramo do direito muito perseguido, e hoje há dezenas, há milhares de escritórios de advocacia especializados na questão tributária. Isto visto pelo ângulo do advogado e, portanto, pelo ângulo da concorrência, que nós podemos, se você fizer uma pergunta sobre essa no futuro, falar de concorrência. Mas a concorrência mudou, tudo mudou, a vida mudou. E, evidentemente, que todos os advogados tiveram de se adaptar a essas mudanças. E, ao mesmo tempo que isso mudou, os honorários mudaram completamente. Os honorários caíram. Eu diria hoje caíram para algo em torno de 1/3 ou 1/4 do que eu conseguia contratar na década de 70. Então, o que exige um volume maior. Mas a coisa foi assim, e ao mesmo tempo que isso aconteceu, a justiça foi mudando. Eu frequentei ativamente, como há pouco lhe disse, o Supremo Tribunal Federal na década de 70. Eu falei dos meus casos de 60, não falei dos meus casos de 70, se for o caso ainda posso falar. Mas ativamente, na época em que eu tinha Cordeiro Guerra, eu tinha Moreira Alves, Aniomar Balieiro, Oswaldo Trigueiro, Bilac Pinto. E no tribunal, eu ia muitas vezes ao Supremo, não marcava a hora, chegava lá, pedia ao chefe de gabinete que eu precisava falar com o ministro. Eu tinha 2 chances, antes da sessão ou depois da sessão. Eu ficava sentado esperando lá, o chefe de gabinete falava, ele pode atender agora, ou o chefe de gabinete dizia, ele não pode atender agora, mas pode atender no final da sessão. E tive passagens interessantíssimas na época, até por conta de ficar ali sentado com o chefe de gabinete e depois assistir o julgamento, depois voltava a falar com o ministro. Uma vez até, se me permite, o ministro entrou, Moreira Alves, entrou, eu estava sentado com o chefe de gabinete conversando. Ele entrou rápido, ele era um centro fechado, entrava no tribunal, cumprimentou com a cabeça e disse que não podia me atender, que só no final da sessão. Quando ele saiu da sessão, ele voltava na época, não tinha o que é hoje, que passa por lugares especiais, entrava todo mundo junto. Ele volta para o gabinete, ele viu a mesma cena, eu sentado com o chefe de gabinete e achou que eu tinha ficado 5 horas. E me atendeu, até pediu 1000 desculpas, e para mim foi ótimo, porque eu conquistei a simpatia dele naquele caso. Este era o Supremo Tribunal Federal. Nesta época, eu não me recordo jamais de ter tido algum gesto autoritário a dizer que os interesses econômicos do Estado estariam em jogo. Aliás, eu tenho quase certeza que se alguém se atrevesse a dizer isso a um ministro do Supremo Tribunal Federal naquela época, correria um grande risco, porque isso era inadmissível. O direito é muito puro. As teses tributárias e as teses jurídicas, eles ouviam com enorme atenção. Eu, como disse, na década de 70, criei várias outras teses em que todas foram ao Supremo. E ali, quando nós chegávamos com a questão nova, não era um novidadeiro, eles ouviam com toda atenção. E a paridade de armas que havia era claríssima. No início dos anos 80, eu diria até a Constituição de 88, eu não posso dizer que tenha havido grandes diferenças no Supremo. Pouco a pouco, o direito tributário ficou massificado, passamos a ter um volume enorme de coisas. O Supremo Tribunal Federal foi mudando. E nos anos 90 e seguinte, a coisa foi ficando cada vez mais complicada, mas ainda nos anos 90, eu diria que nos anos 90 nós tivemos um tribunal ainda cuja composição, Sepúlveda pertence e outros, tivemos uma composição bastante boa e muito justa. Quando vem dos anos 2000, pouco a pouco, o tribunal começa a mudar. Até que hoje, nós podemos comentar isso lá para frente, acho que vale a pena comentar para frente, o tribunal mudou exponencialmente. Não é o tribunal que eu conhecia, não é mais o tribunal que eu vivi. Eu digo, infelizmente, me parecia que nós tínhamos um tribunal que respondia às questões jurídicas de uma forma mais pura, se assim posso dizer. E o senhor traz um ponto muito importante, eu já quero até aproveitar, deixa para a gente falar um pouquinho sobre o STF, o Supremo Tribunal Federal. Porque o senhor conta todo um histórico de grandes nomes, assim como o Ives Gandra e outros tantos já citaram, um STF forte, com bons ministros, sérios.
E a gente vive um momento que até eu queria entender o que aconteceu, né? Tem uma parcela de culpa da advocacia, né? Da classe dos advogados. O que acontece que o STF mudou tanto como instituição? Porque eu sempre brinco, né? Antigamente você ia pra rua, de repente na década de 70, você perguntasse a formação da seleção brasileira e do STF, provavelmente as pessoas iam saber da seleção brasileira. Hoje não, elas sabem mais gente do STF do que da seleção brasileira de futebol. O que acontece com o STF, né? O que mudou tanto, né? Por que a gente chegou nesse ponto? E dá para voltar atrás? A gente consegue converter e acabar com essa insegurança jurídica que a gente vive? Olha, essa é uma questão complicada, porque é muito difícil eu pular e falar do Supremo sem os casos. Mas eu vou responder a sua pergunta e depois eu volto. Eu sou daqueles, até pelo que vivi, eu sou indignado com o Supremo atualmente. A minha posição é uma posição até, talvez, um pouco mais forte do que muitos colegas. Acredito que hoje há determinadas coisas que, talvez algumas delas, a gente vai até se acostumando a tal de modulação. Aí nós temos aí uma questão tributária importante, das várias questões tributárias. Hoje, o contribuinte em matéria de teses perde mais de 90%. Meu escritório, todo ano, faz um apanhado do Supremo em números para verificar. Isso através do escritório de Brasília. Depois até lhe conto como é que surgiu tudo isso. Mas um apanhado de teses nacionais, não de qualquer coisa, de teses nacionais. O contribuinte hoje perde mais de 90%. E quando ganha, ele tem uma modulação. Ou seja, aqueles que não entraram com a ação perderam. E, portanto, uma questão que demora 10 anos, se o fisco cobrar um tributo inconstitucional durante 10 anos, há uma modulação e aquilo que ele cobrou durante 10 anos fica por isso mesmo. É modulado por razões de um suposto interesse público. Eu digo suposto porque o real interesse público é cumprir as leis e a Constituição. Isso não é interesse público, isso é interesse do governo. Isso é bom que se diga, porque muitas vezes vamos falar em interesse público e de tanto repetir as coisas não são verdade. E isso que eu estou dizendo é coisa de bancos escolares. Mas eu estou me repetindo e dizendo coisas de bancos escolares em interesse público. E uma vez, Carlos Maravilhoso, alguém que se atreveu a dizer a ele, de querer dizer que tinha interesses da União, ele disse: o real interesse público é cumprir a lei e a Constituição, e não os interesses governamentais. Eu estou repetindo. Portanto, hoje está havendo muito modulação, porque afeta interesses supostamente públicos, e na verdade são interesses governamentais. E que isso, na prática, faz com que haja um estímulo para o fisco cobrar tributos inconstitucionais ou ilegais e para o contribuinte, sobretudo aquele contribuinte mais conservador, que não discute, ele simplesmente perde. E aquele que discutiu ganha, criando um problema isonômico, um problema que afeta um princípio constitucional, que é o da neutralidade concorrencial. Eu não quero misturar, se eu tiver tempo e você voltar ao princípio da neutralidade concorrencial, eu tive até uma época que surgiu a ideia e que virou até um dos dispositivos constitucionais, a inclusão na Constituição disso, que surgiu por acaso, e que por acaso eu acabei redigindo esse artigo. Mas, voltando, dentro de tudo isso, eu estou lhe falando de Supremo Tribunal Federal, estou falando de modulação. Eu não poderia imaginar que eu pudesse pegar uma grande tese e não ter direito a um plenário. Eu falo matéria constitucional, eu tinha o direito ao plenário. O relator é um dos. Não existia monocratismo. Decisões monocráticas em questões fundamentais, repito, em todos estes anos que eu vivi, 60, 70, 80, 90, isso não existia. Não existia. As questões são submetidas ao colegiado, até porque a Constituição dá competência ao colegiado. Não existe uma letra na Constituição que dê competência ao ministro isoladamente. A ideia de uma Corte Suprema é que existe um colegiado em que uns fiscalizam os demais. Como é que funciona? Funciona um tribunal entre pesos e contrapesos. Uma ideia de colegialidade. E hoje, isso de alguma forma não está funcionando bem. Alguns diriam, mas o juiz que dá uma decisão monocrática imediatamente submete
a turma ao pleno. É verdade. Em muitos casos é assim, em outros não. Mas ainda nesses casos, o assunto vai ao tribunal e o tribunal coloca na fila e vai decidir depois de 1, 2 anos ou 3. Enquanto isso, aquela decisão monocrática produziu todos os efeitos, inclusive, por vezes, suspendendo uma lei do Congresso Nacional. Um ministro supremo suspendendo uma lei do Congresso Nacional. Depois de 2, 3 anos, aquilo criou uma série de fatos. A decisão monocrática, no mundo real, criou uma situação concreta, onde a reversão disso aqui pode ser pior. O que leva, minha observação, eu tenho dados, a que o colegiado acabe por não enfrentar devidamente a questão e tenda a simplesmente concordar com a decisão colegiado. Eu, por acaso, presido uma das comissões do Instituto dos Advogados voltada exatamente ao exame do Supremo Tribunal Federal. Quando isso me foi feito no final do ano passado, que era a gestão do presidente, do antigo presidente, que é professor da USP, o Renato Silveira, até disse ao Renato, meu amigo, dizia ele, Renato, eu gostaria de escolher os membros da comissão. E propus como membros da comissão um jurista que eu respeito demais, Humberto Ávila. Procurei encontrar um outro jurista que tivesse uma vida pública, ou tivesse já passado pela vida pública. Sugeriu Miguel Reale Júnior, ele próprio Renato, titular de Direito Penal da USP. Peguei o atual presidente do Instituto e o anterior presidente do Instituto. Eu formei esse grupo, até para dar legitimidade, não a um. A ideia é que todos, afinal, todos juristas, mas forte nos presidentes, para que aquilo pudesse ter representatividade na mais antiga instituição do país, que é o Instituto dos Advogados de São Paulo. E estamos fazendo isso. E todos estão de acordo. Já publicamos um primeiro artigo sobre monocratismo. E pretendemos, este grupo, publicar artigos em seguida sobre variadas questões que respeitam ao Supremo Tribunal Federal. E aí, conversava eu com meus colegas. Um colega que foi presidente do meu escritório, da Associação dos Advogados, até a gestão anterior, Mário Costa. Eu almoçava com ele agora, hoje. Conversávamos sobre essas questões, que agora a classe dos advogados reage. E se você me perguntar, estamos reagindo bem? Eu responderia tarde. Tarde. A classe dos advogados, eu ouso dizer, estou falando aqui, sei que colegas me ouvirão, eu não estou aqui como advogado mais velho falando coisas que não devia. Eu realmente fiquei um pouco, nos últimos tempos, Ives, eu e outros, um pouco indignado com a não reação dos órgãos representativos da classe de advogados, que em todos os momentos cruciais da vida pública brasileira, na República, foram fundamentais. E esse silêncio dos advogados com relação às questões do burocratismo, com relação a esse inquérito, eu fui, veja, Sapiro, em 2019, eu fui relator no Instituto dos Advogados de uma questão de decisões burocráticas. O meu parecer foi aprovado. Na época fomos, inclusive, Renato, então presidente, e eu, ao Supremo. Depois vários dos colegas do Instituto foram também. Não foi uma atitude plural, vários colaboraram, e até o regimento interno do Supremo mudou. Eles, num primeiro momento, houve até uma aceitação de que aquilo não podia continuar. Mas continuou, a despeito de termos, à época, conseguido mudar o regimento, no sentido que seria obrigatória a submissão ao plenário. Mas não adiantou nada, porque era submetido ao plenário, mas o plenário não decidia. E depois, falávamos também, eu falava do Instituto, e muitos falavam, do problema do inquérito, já naquela época. Imagine o inquérito a atrair todas as questões nacionais, em que eu pensava comigo, isto não é um problema de direito, nem de direito tributário, nem de direito. Isto é um problema político, que afeta as liberdades públicas, afeta o artigo 5º da Constituição Federal, afeta o tipo de regime que nós temos. Eu não exagero nenhum nisso, porque juiz natural, quando eu tenho um juiz
que ele passa a atrair o excesso de competências. Isso, de alguma forma, aconteceu na Lava Jato. Mas quando tem um juiz a atrair tantas competências e tão amplas competências, eu passo a ter problemas com o juiz natural. Nós passamos a ter problemas com o devido processo legal. Nós passamos a ter problemas com o direito de defesa. Nós passamos a ter problema com a separação necessária, sobretudo no direito penal, entre quem investiga, quem processa e quem julga, na prática. Portanto, isso tudo, repito, não é uma questão jurídica apenas, é uma questão do Estado que nós vivemos. Eu aqui, no seu programa, sei que estou falando não para você só, sei que eu estou falando para várias pessoas, para vários colegas, digo que eu encaro isso com muita preocupação. Como o Ives sempre disse, o fato de nós, advogados antigos, termos enorme respeito por muitos dos juristas que compõem o Supremo Tribunal Federal, alguns dos quais, quando eu os conheci e foram para o Supremo, eu falei, nossa, que maravilha. Mas não sei o que aconteceu. Foi o que aconteceu nas circunstâncias, multiplicidade de casos, o país. O fato é que hoje eu não estou aqui, digamos, culpando uma pessoa ou outra, mas há um fato. O tribunal como um todo não tem nada a ver com o tribunal que eu vivi no passado. E que eu diria, e para as empresas minhas clientes, e hoje muitas grandes empresas, não tem mais, como tinha no passado, eu apresentava uma tese, a tese ia para o jurídico analisava a minha tese, ia para a diretoria vira um cálculo a partir do quê? De precedentes, de teoria, de consistência, e concordava ou não com a tese. Era assim que funcionava, porque a gente acreditava das instituições. Imagine um precedente do Supremo Tribunal Federal que era absolutamente aplicável ao caso, mas como dizia na época, a expressão é pinhão cozido. É tranquilo. Hoje, quantas as vezes você não tem um precedente supremo, você é apoiado num precedente, há uma mudança de jurisprudência, sem que o ministro diga que está mudando de jurisprudência. Ele apenas decide contrariamente. E mais, eu tenho casos atuais, eu não vou citar nomes, de ministros que sobre o mesmo caso mudam. O ministro foi relator de um caso, 2 anos atrás, ele pega um caso absolutamente idêntico, cópia, né? Decide em sentido diametralmente oposto e não diz por quê. E a gente não sabe por quê. Veja como é que o direito de defesa fica. Como fica complicado advogar. Então, o Supremo, claro, que se eu contar todas as questões que eu estou envolvido, até não como advogado, mas como cidadão e como participante de um órgão que tem por objeto a defesa das instituições jurídicas, como conselheiro desse órgão, sou velho conselheiro, eu diria, é com esse chapéu que eu estou colocando a questão do Supremo. Mas esse assunto de Supremo, ele daria seguramente aso a uma conversa nossa que eu poderia me estender longamente. Mas paro aqui respondendo objetivamente a sua pergunta. Não, este não é o Supremo que eu conheci. Não. Hoje, nós, advogados e os empresários, isso é uma forma que eu estou dizendo, não temos mais a mesma tranquilidade que tínhamos. O caso vai ao Supremo Tribunal Federal, portanto, nós teremos justiça. É assim, quando a gente conseguia chegar ao Supremo, a gente vencia já um grande obstáculo, porque, afinal de contas, nós íamos ser ouvidos pela Corte Suprema do país. Olha, doutor Hamilton, muito obrigado por essa explanação, essa contextualização. Acho que você coloca para fora o que muitos querem dizer. É muito complexo. Eu fui almoçar esses dias com um advogado de um escritório boutique de contencioso e ele estava muito preocupado, além da questão da precificação, que é uma questão do mercado, mas você não tem mais parâmetro para passar para o teu cliente. Né? Aquela história, sua chance é que é remota, sua chance é grande de ganhar por conta dessas decisões. Não existe mais isso. Né? Vem da cabeça de um juiz, de um ministro que decide de tal forma, não importa se tem ou não tem a jurisprudência, é o que você falou, demora muito para levar para o plenário, então a gente está vivendo tempos sombrios, por mais que haja ministros lá dentro que falam, não, que tem segurança jurídica, transparência, etc. Não tem, né?
E eu concordo com o senhor, a nossa classe, a classe dos advogados, é uma classe muito forte. E que sempre foi muito importante, inclusive, na época da ditadura. A gente precisa se unir, a gente precisa se posicionar como o senhor tem feito, com outros nomes importantes, porque a gente precisa se posicionar frente ao que está acontecendo, né? E, assim, o direito é uma arma muito importante. Como é que a gente não vai respeitar as bases principais, como devido processo legal, contraditório, ampla defesa? Então, é muito importante ter essa tua visão. Concordo, daria um papo aqui de muitas horas, mas acho que é importante a gente falar que aqui o público é vasto. A gente tem, desde o advogado está se formando, advogados super experientes e sêniores. E gente que não é advogado também, mas que tem esse sentimento, às vezes não entende a fundo, né, porque são questões mais técnicas, mas tem esse sentimento de insegurança. Então, muito obrigado por trazer todo esse contexto pra gente. Você conhece a Sapiro? Nós somos uma empresa focada no mercado jurídico, especialmente em escritórios de advocacia de pequeno e médio porte, e que tem 2 pilares, recrutamento e consultoria. Acabando este episódio, acesse sapiro.com.br e saiba como podemos te ajudar. O senhor montou seu escritório lá atrás, lá na década de 60, né? Enfim, em 1968, nesse formato atual, e montou seu escritório que hoje tem muito renome. Durante uma boa parte desse período, o senhor teve um sócio, né, que é o Léo Krakowiak, que é um outro nome bastante forte dentro da área tributária. E em 1993, vocês acabaram cindindo de uma melhor maneira, eu quero até te ouvir, cada um seguiu por um lado. Como é que foi essa história aí do escritório de 68 até hoje e essa cisão no meio do caminho? O Léo é 4 anos mais novo que eu. Eu comecei minha advocacia em 67. Em 68, meu sócio era Gilberto da Silva Novita. Em 69, creio eu fui um dia na Faculdade de Direito, agora me perco um pouco, 68, 69. Fui à Faculdade de Direito e a secretária da Faculdade de Direito, que eram famosas, ela que mandava na faculdade, era a Adriana Nadir. Os advogados que estão me ouvindo da minha época, todo mundo lembrava da famosa Adriana Nadir que mandava para burro. Eu fui lá, eu tinha um problema lá de diploma, sei lá o quê, e tinha um camarada lá, um rapaz, um garoto, muito empertigadinho, e eu, enquanto aguardava, fiquei conversando com ele. Eu gostei dele e perguntei para ele: você quer trabalhar no escritório de advocacia? Ele estava se formando ainda, estagiário. Ele virou-se para mim e falou assim: depende do escritório. Era o Léo Krakowiak. Depende do escritório. Eu dei meu cartão. No dia seguinte, o Léo apareceu lá. E ficamos juntos por 25 anos. Ficamos juntos, foi uma parceria. O Gilberto Novita ficou comigo por alguns anos, até que depois, por circunstâncias, eu estava muito envolvido mais ainda com parte acadêmica e outras questões. O escritório crescia muito. O Gilberto era um homem de valor, mas ele estava já com 20 anos mais velho que eu e querendo levar uma vida mais tranquila. Nós levávamos uma vida muito apertada na época. E o Gilberto saiu do escritório e o Léo, foi daí que eu dei a primeira participação ao Léo, de 5%. O Léo ia casar, fui até o Léo casou-se, à época, depois foi padrinho, o primeiro filho dele, e eu só tenho boas lembranças do Léo. E ele sempre foi uma pessoa, digamos, estava lá no começo, durante todo o período que eu te falei, dessa época, o Léo, além de tudo, era muito aguerrido, foi formidável, Léo, em termos de justiça, daquela história que eu sempre acreditei, que o advogado tem que ser linha de frente. O advogado não pode ficar em gabinete. Advogado de gabinete, para mim, é um não advogado. Pode ser consultivo, mas o advogado um advogado contencioso, o lugar dele é parte do escritório, ele tem que estar, como eu disse antes, barriga no balcão. E o Léo foi exatamente isso. E assim foi o Léo nos anos 70, até que no início dos anos 80, eu queria trazer já tinha várias tentativas anteriores, que eu sempre fui aquele meu lado da academia, eu queria ter um escritório alguém da academia. E tive algumas experiências, Ione Dolasti Oliveira, que era minha docente da faculdade, que nos anos 70 até tivemos uma tese que deu certo, que era uma tese sobre o Decreto-Lei 491, o IPI, que havia IPI na exportação, e a Ione trabalhou comigo um bom tempo, foi uma excelente professora, e tentei vários outros. Não quero aqui ficar citando várias pessoas ou esquecer de alguém.
Mas, no final dos anos 70, Marco Aurélio Greco, que talvez você conheça de nome, grande jurista, no final dos anos 70 e início dos 80, veio trabalhar conosco. E passamos a ser três sócios. Eu fui o fundador, ficava com uma parte, mas a outra eu dividi entre o Léo e o Marco. O Léo tinha uma participação maior, o Marco uma menor, mas o Marco funcionava como o acadêmico do escritório. O Léo era fundamentalmente aquele sujeito que, um espírito formidável do advogado, linha de frente, e nós três nos completávamos muito bem. E vivemos muitíssimo bem durante 25 anos, o que não é pouco. Quando, nos anos 90, veja bem, eu tinha passado já episódios que, se tiver oportunidade de contar, ainda hoje vou contar, nos anos 70 e 80, foram peculiares. Depois de tanta coisa, o Léo, um belo dia, nós compramos essa casa que eu tenho até hoje, aqui comprei eu e o Léo de sociedade, aqui do lado da Igreja Nacional do Brasil. E o Léo, um belo dia, em 93, ele já tinha o filho advogado, e pouco a pouco foi acontecendo uma coisa no escritório. Nós fomos tendo uma coisa que não havia no passado, mas uma certa divisão de turmas. Isso acontece muito no escritório de advocacia. De forma que aquilo que no passado eu tinha quase que a clientela se reportando a mim nos anos 70 e 80, praticamente só a mim, quando chegou nos anos 90, final dos anos 80, 90, pouco a pouco o Léo foi tendo uma ligação cada vez maior por mérito, com essa clientela, e chegou num determinado momento razoável, ele quis ter seu escritório. Repito, eu entendi, eu achava isso, por incrível que pareça, corretíssimo. Tivemos uma separação que eu não sei se já existiu igual. Não tivemos uma única discussão sobre um único cliente, sobre nenhum caso, sem nenhum centavo de honorários. Para falar a verdade, teve uma questão de honorários que eu não sabia, porque estava entre o meu pessoal. E um belo dia, passado depois que nos separamos, o Léo me ligou e falou: olha, esse caso, eu acho que os honorários e tal que nós combinamos, porque nem só de contrato entre nós não existiu, o escrito. Eu olhei para ele e falei: você tem razão. Entendeu? Meu pessoal, foi a única vez que nós falamos na vida, olha, sobre dinheiro. Nunca falamos sobre dinheiro. E eu, imediatamente, nesse caso, eu falei que tinha razão, e ficou por isso mesmo. Então, foi uma separação que eu não sei se escritórios de advocacia nós temos algum outro exemplo tão claro quanto esse. E até hoje, eu tenho grande admiração pelo Léo. Eu acho que a carreira que ele fez é absolutamente merecida, um batalhador. Conheci também o filho dele, que é um excelente advogado, o Ricardo Krigoviak. Eu diria que o Ricardo hoje, sem sombra de dúvida, é um dos grandes tributaristas do Brasil, dos grandes advogados do Brasil. Eu diria que, além de tudo, do Léo ser um sujeito que tem uma série de qualidades, teve a sorte de ter um filho como o Ricardo. De forma que a separação, ela não tem pimenta nenhuma, ela só tem coisas boas. Se eu falar para você de uma coisinha, eu não tenho nada a dizer. Que bacana, que bacana. É muito bom ouvir essa história e até para servir de exemplo, né? Porque a gente, quando pensa em cisão, pensa em briga, né? E não necessariamente, né? Cada um tinha um objetivo ali. E é uma sociedade tão conhecida, né? De dois tributaristas absolutamente renomados, né? O senhor, o Léo. Então, muito bom entender como ela surgiu, essa sociedade, como foi a separação e que foi da melhor maneira possível, e o carinho que o senhor guarda do Léo. Muito legal. O senhor comentou até sobre os anos 60, 70, 80, enfim, de histórias que o senhor quer contar, e eu queria muito ouvi-las, e queria aproveitar e fazer mais uma pergunta. São 60 anos quase de advocacia. Tem algum caso que é mais emblemático para o senhor e por quê? Que pergunta difícil. Eu acho que talvez, se você pegar mais de 50 anos de advocacia e falar, eu no início do meu trabalho, poxa, foi uma sorte, sei lá, mas tinham 2 súmulas do Supremo que foram criadas no escritório. Depois nós tivemos tantas questões
dos anos 70, depois no início dos anos 80, eu me lembro de uma questão divertida, que tinha um IOF, eu pulei nos anos 70. Uma questão divertida no início dos anos 80, que foi o IOF câmbio, que ninguém acreditava. Eu falei, não, esse IOF câmbio é, na verdade, imposto de importação. E ninguém acreditou. Mas eu tinha um cliente, que aliás é meu grande amigo hoje, e eu falei com ele, olha, ninguém acredita. Ele falou, eu também não acredito. Eu falei, faz uma coisa, por que você não deposita? Deposita, eu não te cobro nada, eu te cobro donados ao final se eu ganhar. Ele topou, foi uma coisa incrível. Eu acho que a coisa de 81 e 83 foi julgado. O Supremo foi incrível. E nós ganhamos. Depois ganhamos, e esse cliente tinha dito para o Léo e para mim, se vocês ganharem, nós vamos comemorar isso em Paris. Vamos ter um jantar do Lacerre em Paris. Nós ganhamos, eu fiz a sustentação oral no Supremo e liguei para o Léo. O Léo ligou para ele, eu combinei com o Léo, apenas com o Léo, nós íamos comemorar num restaurante de São Paulo. Chegamos aqui no restaurante, entra o cliente com 2 Magnum, pulando no restaurante, e falamos, vamos marcar a data, que eu não acreditava, porque essas coisas, você não acredita. Não acreditava que isso fosse, que isso na verdade eles falam da boca para fora. E fomos comemorar e passamos 2 dias comemorando em Paris e tal. Coisas da vida de advogados são divertidas. Então, eu e o Léo tivemos muita coisa divertida. Mas se eu falar um pouquinho para você, pulando o direito, eu tive muitas incursões, não só pelo direito tributário. Os casos mais relevantes, entre os casos mais relevantes da minha vida profissional, sem querer, foram casos não tributários. Em 1985, eu era muito amigo do Saulo Ramos. Quando ele foi para o governo Sarney, eu herdei dele, que ele passou para mim, e insistiu que eu pegasse a advocacia do Banco Auxiliar, que havia decretação de uma liquidação extrajudicial. E ele insistiu, eu acabei virando advogado de uma questão de quebra de bancos. Imagine. E acabei resolvendo essa questão, consegui transformá-la em liquidação ordinária. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Outros bancos que estavam na mesma situação foram aí, e 2 anos depois, nós fomos de acordo com o Banco Central, resolveu essa questão. Em 87, havia o Conselho Interministerial de Preços, CIP, controlava os preços. E, na época, era o órgão mais relevante do Brasil para as indústrias. Eu fui procurado por uma empresa que nós trabalhávamos como advogados, a Auto Latina, que era uma fusão, uma merger, entre a Volkswagen e Ford. E a Ford estava quase pronta para sair do país, por causa deste problema de controle de preços. E aí havia toda uma ideia de como a gente fazer. Em resumo, nessa reunião, fui lá na empresa e propus à diretoria, isso dá um jeito. Vocês aplicarem o preço novo, desobedecerem o controle de preço, aguardando uma reação do governo, porque precisa ter um ato contra a reação do governo para impetrar a mandado de segurança. E era um tudo ou nada para a empresa, para a Ford, sobretudo. E acabou sendo um caso de um rumor nacional. Esse caso teve idas e vindas, ganhamos no Supremo e, na época, por conta disso, acabou o controle de preço da indústria automobilística, que era os setores mais importantes do Brasil, e pouco a pouco o CIP acabou. E olha, controle de preço, na época de Sarney, era o grande problema nacional. Veja que não tinha nada de tributário. Em 89, eu fui contratado pelo setor sucroalcooleiro, que tinha um Instituto Açúcar de Álcool, fixava os preços. E fui contratado pelo Instituto Açúcar, pelo setor inteiro. E acabei conseguindo também fazer um acordo, depois de uma medida judicial, um acordo na época, com o governo Maílson, e daí saiu um acordo de pontos básicos, que foi indicação de quais seriam as políticas para o setor sucroalcooleiro. O governo desrespeitou o acordo, porque mudou de governo. Mudou do governo Sarney para o governo Collor, e na mudança de governo, o que foi combinado pelo governo Sarney não foi cumprido. E mudaram aí o nosso acordo de pontos básicos para a política de preço do setor sucroalcooleiro, foi simplesmente desconsiderado. As empresas em polvorosa entramos com ações mais de 100, ações indenizatórias. Essas ações frutificaram.
Hoje eu diria que provavelmente na história brasileira de responsabilidade civil do Estado foram as maiores ações, isso eu tenho dados do país, e que tiveram e ainda tem, essa novela continua, até hoje tem uma série enorme de desdobramentos. Tive uma série de outras questões não tributárias, inclusive incursões no STJ, na época de Lise, em que já tinha um valor residual garantido e que se entendia que esse valor residual garantido descaracterizava o contrato. Eu fazia com que o contrato fosse apenas uma compra e venda a prazo. Na época, eu já tinha formado o Estado de Brasília. Eu tinha uma associação com o Luiz Carlos Sturzenegger, que tinha acabado de sair como Procurador-Geral da Fazenda Nacional. E o Luiz Carlos e outros foram consultados, acabei eu entrando nisso também, e junto conosco Luiz Otávio de Noronha, que era o diretor jurídico do Banco do Brasil. Os três fomos advogar essa questão. Exatamente nesta questão que advogávamos no plenário do STJ, porque havia uma súmula, e a encomenda era vencer a súmula, acabamos tendo uma enorme experiência, viramos a súmula, e foi depois desse caso, imediatamente, o João Otávio vira ministro do STJ. Então, a vida tem tantas coisas para contar. Eu, quando vi que o seu programa tinha 1 hora, falei, nossa, tudo isso. E hoje eu falei, nossa, precisava fazer esse depoimento, essa conversa nossa, precisava de 2 programas, porque não vai dar para falar quase nada. Deixa eu contar para você que na Constituição de 88, um belo dia, 87, eu estava no Rio de Janeiro com o Gilberto de Olhoacanto. Não sei se vocês sabem, foi um dos grandes juristas do Brasil, foi um dos que, junto com o Rubens Gomes de Souza, foi um dos fundadores do direito tributário do Brasil. E eu perguntava para ele, o Gilberto era um homem muito, ele não permitia que eu chamasse de doutor Gilberto, a despeito da nossa grande diferença de idades. Ele chamava Gilberto. Eu falei, Gilberto, Constituição, e a Constituição? Até aí, não vamos fazer nada. Você foi, em 65, o autor do Código Tributário Nacional. Ele vira-se para mim, note bem, o Gilberto era uma autoridade. Ele vira-se para mim, você tem alguma ideia? Eu fiquei perplexo. Falei, eu não tenho nenhuma ideia, mas eu acho que nós podíamos reunir um grupo, tá entendendo? Para fazer um anteprojeto. Ele falou, ótimo, e no meu escritório, Gilberto de Olhoacanto, Ives Geraldo Taliba, Rui Barbosa Nogueira, Marco Aurélio Greco e outros, tá entendendo? Formamos um grupo. Este grupo produziu, o Ives fala muito disso, produziu um texto. Esse texto, o Gilberto foi, na época, convidado a ser o representante junto ao Congresso, na área de direito tributário, de uma comissão de notáveis. E o Gilberto apresentou ao Congresso a sua colaboração, que foi o trabalho que nós desenvolvemos. Então, claro que muita coisa não saiu, mas alguma coisinha saiu. Então, são histórias que nós tivemos durante esse tempo. Enfim, 56 anos de advocacia, se não tiver história, é uma vergonha. Não, que bacana. Isso é o que eu mais gosto do direito de resposta, essas histórias, é viajar no tempo. E eu brinco aqui, saudades, doutor Hamilton, do que eu não vivi, porque olha, que advocacia gostosa de ouvir, né, da participação importante, enfim, do nosso público, dos advogados e advogadas, quão importante a gente sempre foi, né, para a democracia do país. E é um pouco do que a gente está tratando aqui, né, do que a gente está vivenciando, infelizmente. Então, muito legal ouvir todas essas histórias e como é que a gente flutua no tempo e faz esse comparativo que também já dá um indício do que vai ser o futuro. Por falar em futuro, falamos de passado, falamos de presente e falar de futuro. Enfim, reforma tributária foi aprovada, né, depois aí de muitas discussões, mas ainda tem muita incerteza. Qual que é a sua avaliação como especialista, doutora Hamilton, dessa reforma? Ela resolve o problema do sistema tributário brasileiro ou tem pontos críticos? E se o senhor pudesse reformular algum ponto, o que o senhor mudaria? Por volta de 2018, eu me perco um pouco. Não sei se foi 17 ou 18. Eu me recordo que tinha um seminário sobre reforma tributária. Na época, o API ainda era um dos players pequenos desses seminários e estávamos lá os dois, e ele já tinha uma ideia de fazer aí alguma coisa do imposto unificado, porque essa ideia do API vem lá de trás. Ele já tinha apresentado
a mesma ideia, enfim, isso não houve uma ideia nova, de uma centralização na União dos tributos sobre o consumo. O que havia objeção forte e produzia um trabalho é que aquilo era inconstitucional. Eu falei, isso desafia o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, à medida que concentra na União uma competência tributária extraordinária. Eu me lembro até que ele fez uma alteração no seu projeto para fazer com que as alíquotas fossem fixadas pelos estados e municípios, a dizer que haveria alguma competência tributária dos estados e municípios na alteração de alíquota. Posteriormente, você sabe muito bem, isso foi para o Senado e o assunto voltou. Dessa época em diante, produzimos um monte de artigos, não só eu, mas em sociedade. Eu, Ives, Roque Carraja e Humberto Ávila, juntos, e até o Everardo Maciel, nós juntos produzimos artigos, todos no mesmo sentido, alguns separadamente e muitos nós juntos, no sentido que havia uma inconstitucionalidade por essa união de tributos todas no governo federal, na União Federal. Pois bem, a matéria, depois sai a emenda 45, depois a matéria vai ao Senado. Na 110, o assunto no Senado, ou seja, este tema no Senado, foi bastante discutido. O relator, com quem até falei, eu acho que ele ficou impressionado. E aí veio a ideia do tributo dual. A emenda 110 sai com uma divisão de um tributo, parte do Estado, parte da União, um chamado tributo dual. Brevemente, os que me ouvem, que entendem, que já conhecem direito tributário, ou pelo menos um pouco, sabem que o que define o que é um tributo é o fato gerador. Qual é o fato econômico alcançado pela regra jurídica tributária, o fato gerador, qual é a base de cálculo, qual é a base de cálculo do tributo, e fato gerador e base de cálculo, que são idênticos, o tributo é idêntico. Então, renda é renda, consumo é consumo e assim por diante. Entre o tributo dito da União e o tributo dito de estados e municípios não há diferença nenhuma. Fato gerador, base de cálculo, alíquota, inclusive, não vou ter tempo de falar sobre a alíquota hoje, mas é a afirmação, todos os elementos, a alíquota é um elemento estranho ao tributo, portanto não faz parte das delimitações na competência tributária. Então, o que me parece é que nós temos um tributo único, e você verá, e não vamos ter tempo de conversar alongadamente sobre isso, que é uma regrinha na emenda constitucional, no sentido de que deve haver uma harmonização necessária de tudo. Harmonização necessária não só dos elementos que constituem, dos elementos fundamentais do tributo, mas também da parte processual, também da parte de fiscalização. Então, fiscalização do tributo, arrecadação do tributo, tudo isso terá que ser harmonizado. E na legislação, na verdade ainda não há lei complementar, mas que cuide de uma forma, ainda não terminou isso, mas que cuide direito de como funciona a harmonização. Mas o comitê gestor que foi criado, que seria o comitê gestor que engloba estados e municípios, esse comitê gestor, as suas normas têm que ser equiparadas, não, têm que ser iguais às normas da União. Como é que vai funcionar isso? Até hoje ninguém sabe. Isso vai funcionar, mas necessariamente através de comitês. Desses comitês de harmonização, tem um comitê de harmonização tributária, da qual participam 4 membros, provavelmente indicados pela Receita Federal, e 4 membros representando todos os estados e todos os municípios do Brasil. Seguramente, dos estados e do Distrito Federal, nós vamos ter 2, e dos municípios 2. Grandes estados, ou pelo menos Centro-Sul, Norte e Nordeste, normalmente divergem. Grandes municípios e pequenos municípios têm interesses divergentes. Então temos 4 com interesses divergentes de um lado e 4 que têm uma voz só. Isso tem que ser uniformizado. É claro que vai ser uniformizado basicamente pela União Federal. Até porque, Sapiro, isso entra em vigor e começa a funcionar já com o tributo da União.
E, portanto, vai haver necessidade de um regulamento da União, que vai preceder o, aspas, regulamento de estados e municípios. Dado que tem igualdade, eu pergunto, como é que é possível afirmar que a dualidade? Que dualidade é essa? Todos os elementos do tributo são iguais? Deve haver uma harmonização? Eu tenho grande dificuldade. Para mim é uma coisa só. Então, eu já começo por aí. Eu não tenho condição, como em outros casos, de me estender, porque, repito, reforma tributária seria um capítulo para a gente conversar em apartado. Mas eu não gosto. Desenhei, inclusive, no passado, publiquei até um artigo e que entendia que... publicamos Roque, Carraja, Humberto Ávila e eu, em que propunhamos até uma situação diferente, uma concentração da renda na União, uma concentração de consumo nos estados e uma concentração de serviços a consumidor final, apenas nos municípios. Mas, enfim, a mim parece que é de falar-se numa simplificação tributária que afeta a estrutura da Federação Brasileira e concentra direitos excessivos na União, isto, a meu ver, é muito perigoso em termos de poder. Dá poder demais à União. Isto, eu, pelo menos, quando penso em liberdades públicas, isso percorre todo o meu raciocínio. Tudo que eu falo, eu sempre estou pensando no artigo 5º. Das liberdades públicas, como é que isso, ao cabo, vai desaguar em alguns cerceamentos de liberdade. Não vejo com bons olhos. E é muito importante, doutor Hamilton, ouvir o que o senhor tem a dizer, né, sobre a reforma. O senhor que, enfim, trabalha na área já há muitos anos com advocacia, com direito tributário, então tem um pouco da tua visão por dentro do que é essa reforma tributária, né? Então, muito obrigado por compartilhar conosco. A gente teria que fazer mais 3 episódios, né? Um só para a STF, um para a reforma tributária e um para mais histórias, que o senhor tem muitas. Mas chegando aqui no final do nosso bate-papo, o senhor contou muitos causos, contou da tua história na advocacia, no magistério, enfim, muita coisa legal. Mas eu queria conhecer um pouco mais do Dr. Hamilton na pessoa física. O que o senhor gosta de fazer? Olha, é curioso na pessoa física. A vida me fez, eu tive êxito em algumas coisas e passei a ter uma situação tranquila do ponto de vista patrimonial. Eu diria que as minhas aspirações como profissional não tem nada hoje a ver com qualquer coisa material. Eu gosto de advocacia. O meu futuro, por exemplo, eu sempre falo, o que você imagina aos seus 90 anos? A minha primeira resposta está sentada nessa cadeira. Então, a vida pessoal, evidente que eu tenho minha vida pessoal, tenho meus interesses, gosto de arte, tenho interesse em cultura, gosto de viagem, gosto muito de amigos. Prestigio muito a ideia de amizade. É uma ideia, para mim, forte demais. Família, tenho uma família bem constituída, uma mulher que eu gosto demais. Isso, para mim, é uma parte fundamental da minha vida. Prestigio, isso é de quase todo mundo. Mas amigos é uma coisa que eu tenho também uma grande dedicação. Então, eu me dedico muito a essas pequenas, grandes coisas. Eu não sei se eu teria muita coisa a dizer, porque eu acabei não esquecendo muito da minha ideia de faculdade de ser empresário. Então, eu, a parte de advocacia, até meti em alguns empreendimentos que eu tenho e que foram desenvolvidos ao longo desses 50 e poucos anos. Eu tenho mais de uma área em que eu seria, aspas, empresário. Mas isso aqui é o seguinte, eu sou empresário por acaso e advogado por escolha, por profissão. Eu jamais na minha vida me identifiquei com uma outra coisa senão ser advogado. Que legal. E é isso, muitas vezes não sempre, né? A PJ e a PF se misturam e que bom que o senhor gosta do que você faz e conseguiu de alguma maneira puxar lá atrás, né? Essa história de ser empresário, de alguma maneira você conseguiu conciliar com a advocacia. Agora, para fechar mesmo o nosso bate-papo, o senhor trouxe muitas histórias legais e trouxe, claro, ao longo dessas histórias emblemáticas, conselhos, direcionamentos. Mas tem algum conselho que o senhor queira trazer para fechar esse bate-papo tão bacana? Eu vou falar uma coisa que eu estou preocupado com o meu escritório, e vale para todos. Você me perguntou das mudanças da advocacia por um prisma do judiciário. Falamos um pouco brevemente sobre muita coisa. Mas o que eu acho é que nós estamos vivendo um momento extremamente disruptivo. Eu, em 2019, eu montei uma equipe através do meu escritório de Brasília, que me parecia que eu tinha um grupo mais voltado às questões de tecnologia. Eu montei um grupo de tecnologia. Montei um fundo para tecnologia, fundo este apenas
eu destaquei uma participação minha do escritório. Eu falei, eu destaco a minha participação para ser sem limite, para usar em tecnologia. De lá para cá, isso foi desenvolvido. Agora, quando chegou a inteligência artificial, que eu diria que esta é a grande alteração que aconteceu e que vai acontecer na vida de inúmeras profissões, mas muitíssimo na advocacia. Portanto, nós temos que nos preparar para um mundo novo. Nós, advogados, hoje, necessariamente temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar para petições produzidas, entendeu? Todas elas, não hoje, quando a gente fala em chat GPT 4, entendeu? Eu daqui a pouco estou falando do chat GPT 7, do chat GPT 8. E aí, o futuro é extraordinário. Se você imaginar quanto tempo o mundo demorava para dobrar o conhecimento, e quanto tempo demora hoje, e quanto tempo demorará nos próximos anos com a inteligência artificial, o que vai afetar todas as nossas profissões. Eu tenho dificuldade até de imaginar a sobrevivência de alguém que não pense em tecnologia. Então, se perguntar para mim, para qualquer colega, se tiver um jovem me ouvindo, o que eu vou fazer no meu? Vou dizer o que eu vou fazer no meu. Eu quero uma equipe voltada à tecnologia, eu quero colegas que não pensem apenas na atividade fim da advocacia, mas tenham tecnologia como alguma coisa sem a qual nós não vamos sobreviver. E vamos ter uma divisão. Vamos ter alguns casos que a tecnologia vai ser indispensável. E teremos uma coisa, que esta persistirá, a ideia e a persistência. Portanto, o advogado que tiver ideias, que estudar, tiver alguma coisa que nem a inteligência artificial tem, e ele puder ter aquele caminho que vai responder a demandas exclusivas de determinados clientes, este sobreviverá. Os outros demais vão ter que viver no mundo tecnológico. E nesse mundo tecnológico é alguma coisa que, eu repito a você, eu tenho alguma intuição, mas não tenho respostas. Mas sei que é alguma coisa extremamente disruptiva. Eu tenho 80 anos, mas se eu fosse começar hoje, e é o que eu tenho instado os meus colegas aqui do escritório, por favor, voltem-se também, independente de estudos e tal. A tecnologia, ela veio para ficar. É um excelente conselho para fechar esse bate-papo, faz todo sentido. Olha, que presente para os nossos ouvintes, doutor Hamilton, muito obrigado. Obrigado por ter contextualizado a sua história, sua trajetória, trazer tanta coisa bacana e falar o que o senhor sente mesmo, que é muito importante também, né? Ouvir um pouquinho das suas reflexões acerca do nosso mercado atual e de toda essa evolução. Me senti aqui realmente no túnel do tempo da advocacia da década de 60 até os dias de hoje. Obrigado pela simpatia, por ter compartilhado tanto conhecimento. E já fica o convite agora, a gente precisa marcar futuros papos aí para complementar esse papo tão legal. Muito obrigado, doutor Hamilton. Olha, foi um prazer, e repito, um prazer e uma honra participar do seu programa. Quero dizer a você que fico aqui sempre à disposição e conte comigo. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.